Isso aí, pessoal, boa tarde. A gente está começando mais um Papo na Rede nessa tarde, do dia 23 de maio, 16 horas aqui em São Paulo. Queria convidar você que está assistindo ao vivo esse programa, você pode participar, manda o seu e-mail, tem o padrinho aí do lado da sua tela que você pode preencher, a gente recebe o seu e-mail e traz a sua pergunta, a sua opinião para a nossa roda aqui no estúdio. Nessa tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre uma série de assuntos ligados à tecnologia, a desenvolvimento social, empreendimento social. E eu tenho a alegria de receber aqui dois amigos. O Brega não está aqui, o Carlos Bregantin está nessa hora, agora são 8 horas lá em Portugal, ele está lá comendo pastelzinho de Belém em Portugal e a gente está aqui nesse frio desse estúdio aqui. Brega, um abraço para você, se você vê em algum momento. Queria dizer também que o programa que a gente faz aqui, ele fica disponível depois para ser assistido em qualquer tempo, tá bom? Você pode assistir. E existe uma série de outros conteúdos que a gente tem colocado aqui no Koinonia para... a intenção é enriquecer a sua visão de mundo e tudo mais, tá? Para quem não sabe, uma vez, já que eu estou aqui com dois descendentes de japoneses, né, eu trabalho com a comunidade oriental, vocês sabem disso, há quase 24 anos. A palavra koinonia, ela é uma palavra grega que significa comunhão, aquilo que se tem em comum. Estou falando isso porque uma vez alguém estava aqui, a palavra koinonia é japonesa? Eu falei, não é japonesa, ela é grega e significa aquilo que a gente tem em comum, né? E nessa tarde eu tenho a alegria de receber o Marcel Fukayama, que é o diretor executivo, falei certo agora? Certíssimo. Do CDI, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre o que é o CDI. E o Fábio Tadashi, o famoso Tada, que está substituindo aqui o Brega hoje à tarde. Substituindo não, tá? Chamei ele porque a gente fazer em 2 é esquisito, viu, Marcel? Em 3 o jogo fica mais divertido aqui, a nossa conversa, o nosso papo. E a gente queria conversar então um pouquinho sobre esses assuntos. Obrigado a vocês dois por vocês estarem aqui. Eu que agradeço o convite, uma honra estar dividindo esse espaço com vocês, super Legal. rico. Seja sempre bem-vindo, Marcel. Eu queria te fazer uma pergunta inicialmente e outra coisa, seguindo a entrevista, viu? Aqui é papo, na boa, a gente conversa e de vez em quando eu interrompo aqui com o e-mail que chega do pessoal. Mas você tem estado envolvido, Marcel, já faz um tempo, nessa questão que é chamada de empreendimento social, que em outras palavras é essa que tem a ver com uma preocupação social e que tem a ver com a preocupação com pessoas. Em última instância eu penso que é isso, que essas pessoas cresçam, se desenvolvam e vivam de uma forma melhor em termos de comunidade, em termos de vida social, né? Como é que você me falou que você está com 28 anos, né? Então, você tem 20 anos a menos do que eu tenho, né? E acho assim que eu estou aprendendo ainda o significado de uma série de coisas que têm impacto social, de importância social. Como é que você fez um caminho, ou qual tem sido o seu caminho para você chegar a esse ponto da sua vida, Marcel? E ter esse olhar sobre a sociedade, sobre o mundo, de que a vida não é só eu ter um trabalho, ter uma profissão, ser um cara legal, ganhar meu dinheiro e fazer minha viagem de fim de ano para Disney, como eu expliquei para você. Mas assim, a vida ela é mais que isso, a vida tem implicações sociais, eu vivo numa comunidade. O que você acha que te levou a você, já nesse ponto da sua vida, ter essa consciência social? Bom, Fernando, acho que são muitos fatores, né? Então vou trazer alguns aqui para discussão. Acho que para começar, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, nós sempre fomos muito unidos e passamos por uma série de dificuldades na minha infância, dificuldades de recursos. E meu pai é uma pessoa que eu admiro muito e que trabalhou muito na vida. E acho que isso para mim foi uma fonte de inspiração e de exemplo. E da minha mãe em casa com os valores de fazendo a coisa certa e de educando e muito respeito e de respeito ao próximo. Isso para mim foi muito forte, essa questão de valores. Para mim, família é base. Então, e com o tempo a gente foi
de alguma maneira, melhorando a nossa vida com o trabalho, e meu pai principalmente, né? E com a ausência dele, na verdade, né? Por causa da carga de trabalho, por ele tentando mudar a nossa situação. Então, isso para mim foi uma coisa marcante na minha infância, e que me fez refletir também sobre quando a gente tinha condições melhores, principalmente na minha adolescência, de que por que eu tinha alguma condição e outros não, né? Por que ou eu não tinha e outros teriam, reflexões nessa linha que me fez talvez ali ter um momento de empatia, de começar a gerar empatia com o outro, né? Então, de entender um pouco por que eu tenho, por que eu estou, porque o outro não está, e como eu posso fazer para buscar um equilíbrio nisso. Então acho que isso foi muito forte vindo da minha família. Outro fator, acho que foi a tecnologia, sem dúvida. Sou completamente apaixonado por tecnologia, por gadgets. Já fui mais geek, eu diria. Hoje eu não sou tão geek. Vamos usar termos. Eu falei que eu tenho 48. Vamos usar termos que eu entenda, vocês dois. Mas vamos lá. Acho que a tecnologia me proporcionou, com 9 anos de idade, quando meu pai trouxe um computador pessoal para casa. Aquilo, para mim, foi revolucionário na minha formação, porque me ensinou a aprender. Então, eu pude aprender a aprender. Né? Então, a partir daí, comecei a desmontar computadores, a consertar computadores, isso com 10 anos de idade. Comecei a aprender. E aquilo me inspirou também a ensinar meus amigos na escola, porque computador naquela época, né? Era raro, né? No início da década de 90 era uma coisa muito rara. Né? Então eu comecei a ir na casa dos amigos, ensinar, eles compravam um computador, ensinavam meus amigos. Então acho que a tecnologia foi essencial para me ensinar a aprender. Né? E acho que um outro fator, e talvez tenha sido mais impactante, foi o meu diagnóstico de câncer. Né? Com 23 anos de idade, eu com aquela visão de jovem ainda, de que eu posso, eu consigo, vou ser bem sucedido, quero fazer tudo acontecer. E na época eu estava estudando, fazendo um MBA, trabalhava para uma empresa baseada na Califórnia, e ao mesmo tempo ainda empreendia uma das primeiras lan houses de São Paulo. Então, para mim, o diagnóstico foi muito forte pelo momento da minha vida, né? E que acelerou o meu processo de dedicar minha carreira, minha vida para construir um mundo que eu acredito que é possível. Né? E ao longo desse processo, sempre estive envolvido com projetos sociais e como voluntário. Né? Então, um dos projetos que criei, sempre acreditando na tecnologia, foi com crianças de 5, 6 anos, de creches e escolas municipais aqui de São Paulo, para levá-las até lan houses para terem aulas de informática. Né? Porque laboratório em escola ou nessas creches é inexistente. Então, isso numa época que o pessoal falava que lan house era um lugar perigoso. Era coisa do diabo. Era assim, você tinha os computadores na frente e atrás o caldeirão para ferver criancinhas, né? Drogas, aquele ambiente negro, escuro. De fato, algumas realmente faziam jus a esse julgamento, né? Mas a questão é que eu sempre acreditei, aliás, quando eu pisei numa lan house, na primeira lan house de São Paulo... Foi sua epifania. Né? Foi um insight. Quando eu pisei ali, eu falei, meu Deus, é isso que o país precisa para democratizar, de fato, o acesso à informação. Né? Então, criei um dos primeiros projetos de inclusão digital com crianças. E pudemos capacitar, educar, treinar crianças de 5, 6 anos. Acho que ali para mim foi um momento importante que me inspirou, por um lado, o trabalho que o CDI já fazia. Eu nem conhecia o CDI, mas buscando outras fontes de informação para ter referência, encontrei o CDI na época. Mas foi impactante também nessa minha trajetória, né? De ver como eu poderia usar a tecnologia para formar crianças, para fazer parte dessa formação. É interessante que você está falando de usar a tecnologia para formar, porque geralmente a gente pensa na tecnologia como ferramenta de informação.
né? Aliás, a gente fala de informática, né? A gente podia talvez pensar assim, você tem o TI, né? A tecnologia de informação, você pode ter um TF, que é uma tecnologia de formação. Informação do ser enquanto indivíduo e tal. E aí foi passando o tempo e você acabou... Como que você chegou no CDI? E qual foi esse casamento para a gente começar a falar um pouquinho do que é o CDI daí para frente? Foi muito curioso. Eu construí, aliás, grande parte da minha carreira está envolvida com um mercado que é um setor que são as lan houses, né? Então eu empreendi uma lan house há 12 anos. Faz um tempo já. Eu era menor de idade, inclusive, quando eu empreendi. Tinha 17, Tinha 17 anos. Então, parte importante da minha formação como pessoa, como profissional, formação de experiência, esteve envolvido nesse setor, né? Então eu empreendi, além de algumas lan houses, empreendi também associações de lan houses para trabalhar política pública, que na época em São Paulo, por exemplo, houve um projeto de lei para fechar as lan houses, né? No Rio de Janeiro, até pouco tempo, tinha uma lei vigente que proibia a lan house a 1 quilômetro de distância de centro de ensino. E você pode entender centro de ensino desde uma escola de inglês ou uma escola de judô. Isso, nesse caso, você só poderia ter lan house no vão central da Ponte Rio-Niterói, no meio da Floresta da Tijuca. Ou seja, era impossível ter lan house. Então, o papel das associações que eu trabalhei era de formar a política pública. Então, eu sempre estive envolvido nesse campo. E, nesse momento, o CDI, já com o trabalho consolidado e mundialmente reconhecido e o impacto social grande nessas comunidades atuadas, o CDI começou a avaliar outras formas de ampliar a escala e impacto. E foi quando a primeira pesquisa do Comitê Gestor da Internet de 2007 mostrava que mais da metade do acesso à internet no país acontecia em lan houses. Então aí o CDI começou a avaliar as lan houses como um potencial canal de atuação. E aí é quando eu chego nesse momento, tendo terminado meu tratamento e eu decidido fazer algumas mudanças na minha vida, conheço um dos momentos mais importantes da minha vida, conheço o Rodrigo Bage, que é o fundador do CDI, empreendedor social. Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, numa reunião que nós participamos na GV do Rio. E um dia anterior eu estive no CDI para conhecer o espaço e nós nos conectamos. E foi uma conexão imediata, né? E mantive contato com o CDI. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu trabalhar para o CDI, mas não com a house, mas sim criando novos projetos do CDI com empresas interessadas em investir na base da pirâmide, né? As comunidades de baixa renda. E comecei a fazer esse trabalho para uma grande varejista, depois para uma fabricante de refrigerantes e depois para o próprio Sebrae, para uma concessionária de energia elétrica no Rio. E aí foi quando nós empreendemos o primeiro negócio social do CDI, que foi o CDI LAN, né? Usando já as lan houses como um canal, né? Exatamente, um canal. Então o CDI LAN foi uma das minhas portas de entrada no CDI. E aí o que era o CDI LAN? Então, o CDI LAN, desculpa. Desculpe. Não, o que era o CDI LAN? Qual que é? Você fala de canal em que sentido? Que me parece assim, que era de considerar que uma lan house, ao invés de ela ser uma ameaça, ela poderia ser do bem, né? Me parece que foi essa a pegada que vocês tiveram em relação a... Exatamente. Esse foi o primeiro passo. Mas acho que para contextualizar melhor, acho que o importante é falar um pouco do CDI. O CDI em si, né? Porque o CDI é de onde começou, né? Sim, exatamente. Então, o CDI a gente chama hoje de uma organização social híbrida, porque nós temos a empresa social CDI e nós temos a ONG CDI, onde tudo começou há 18 anos, no Rio de Janeiro, né? Começou com um processo de uma primeira campanha de coleta de computadores utilizados, com o Rodrigo liderando essa campanha, indo no Rio de Janeiro, na favela Santa Marta, criando a primeira escola de informática e cidadania e fazendo a capacitação dos jovens e criando aí a metodologia CDI de inclusão digital, que é uma metodologia baseada no Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire. E aí nós criamos a metodologia CDI,
que a gente chama de metodologia de 5 passos, que o primeiro passo é fazer um mergulho na comunidade, né, para ampliar a leitura de mundo dos jovens. O segundo passo é identificar um desafio, um problema que tem na comunidade. O terceiro é criar um plano de ação usando a tecnologia para resolver esses problemas, executar e mobilizar a comunidade para essa ação e, por fim, avaliar o processo, né, o impacto dessas ações. Então, com isso, com essa metodologia, o CDI estimula a atitude empreendedora, faz uma chamada para a ação da própria comunidade, a fim de não esperar ações do governo ou de uma empresa. O poder está na própria comunidade, né? Então a gente empodera essa comunidade usando a tecnologia. Então esse é o coração do trabalho do CDI. Então o CDI faz isso e nos últimos 18 anos mais de 1,5 milhão de pessoas aprenderam informática e cidadania em 780 CDIs, comunidades, que são centros comunitários que a gente constrói junto com uma organização local parceira, né, em 13 países. Então tudo começou no Rio e hoje é uma das organizações sociais globais mais reconhecidas de tecnologia. Do jeito que você está falando, assim, o que eu percebo quando você falou assim, a parceria lá acontece com o governo às vezes, com empresas às vezes, então o papel do CDI é um pouco de ser articulador e não necessariamente só um executor, é isso? Exatamente. O que a gente faz, a gente é um instrumento para as comunidades se utilizarem da tecnologia, se empoderar, se desenvolverem, serem protagonistas e poderem de fato mudar a realidade. Então, ao longo dos 18 anos, nós temos colecionado uma série de casos de comunidades que conseguiram mudar um desafio que eles mesmos identificaram, né? Então, hoje nós temos escolas de formato de cidadania que nós chamamos de CDIs, comunidades, em comunidades urbanas, né, em favelas, nós temos em comunidades rurais, em hospitais psiquiátricos, em tribos indígenas, em comunidades ribeirinhas, em escolas. Então, nós temos uma variedade grande, né? E com o CDI lá nos últimos 4 anos, nós montamos uma rede de lan houses afiliadas, uma rede de 6.500 lan houses afiliadas em comunidades de baixa renda para distribuição de produtos e serviços de educação e inclusão financeira. Então, ampliamos nossa atuação a partir desse canal. Então, nós trabalhamos então com todos esses canais de atuação, sempre colocando a metodologia CDI como atuação nisso tudo. O que você está falando da Lan House, por exemplo, ela deixa de ser só um espaço de entretenimento e ela passa a ter um papel social na comunidade em termos de propiciar aos cidadãos daquela comunidade acesso à informação, a recursos de cidadania, enfim, ela canaliza, ela possibilita através da tecnologia emancipar um pouco mais ainda esse camarada que vive numa comunidade que sofre uma série de dificuldades. Exatamente. O que a gente percebe de oportunidade, falando especificamente de lan houses, é que existe uma grande camada de infraestrutura espalhada pelos países, que não foi o governo que criou, mas é um fenômeno espontâneo que emergiu das comunidades, que são os microempreendedores, donos de lan houses. Então, existe aí, estima-se, né, não é um número preciso, mais de 80 mil lan houses espalhadas pelo país, e que é liderado por um empreendedor que é referência na comunidade, porque ele é morador, ele conhece todo mundo. Conhece a realidade exatamente. do contexto. Então a oportunidade que a gente vê é de, além de ele ofertar um acesso à internet, acesso a uma rede social, a um game, uma oportunidade de criar um leque de serviços básicos, ali de educação, serviços financeiros e bancários, que na maioria dos casos, na maioria das comunidades que nós atuamos com as lan houses, são completamente excluídas desse tipo de acesso a serviço. Né? Então, a gente percebe que é uma oportunidade de geração de emprego, geração de renda, de capacitação, de oferta de serviços que até então são completamente desconhecidos pela população local. Agora, em termos de... Você falou do governo, né? Eu estava falando com o Fábio pouco antes, a gente estava almoçando, que me parece assim que dos pontos que envolve toda essa dinâmica, Marcel, a gente precisa aprender a andar um pouco mais independente das ações governamentais, né? Ao mesmo tempo, a gente vive num contexto, um contexto de Brasil, assim, em que o governo, que está gerenciando o Estado, ele absorve uma quantidade muito grande de recursos, em termos de impostos e tudo mais, né? E ao mesmo tempo, há organizações como o CDI e tantas outras que estão procurando desenvolver trabalho junto à comunidade. Então,
Como que é essa relação, por exemplo, do CDI e de outras organizações em relação à captação de recursos? Se há parcerias com o governo, por exemplo, ou não, ou é com empresas, como que no caso do CDI, como que isso acontece? Em outras palavras, como que o CDI se mantém enquanto organização, enquanto empresa? Hoje, majoritariamente, nossa captação de recursos ela vem de capital de investimento social privado, de empresas, né, que utilizam de responsabilidade social corporativa, como um investimento em organizações sociais como o CDI. Então, através de doações e criação de projetos, em parceria com essas empresas, isso gera um recurso para o CDI, para a operação e execução dos nossos programas. Então, essa é a principal fonte de recursos do CDI. Tivemos parcerias com o governo passado, mas não é o nosso foco. Eu diria que hoje não deve ser 0,1% hoje da captação do CDI. Embora eu pessoalmente acredite que para a gente causar uma evolução sistêmica, que é o que a gente precisa no mundo de hoje, essa não é uma responsabilidade somente de organizações sociais civis como o CDI, mas sim de governos, de empresas, da sociedade civil. Então, todas as esferas precisam atuar para a gente conseguir essa evolução sistêmica. Mas hoje, grande parte da nossa atuação é com investimento social privado e que passa por um momento bastante complicado, não só no Brasil, mas no mundo. Nos últimos 5 anos, a gente tem vivido uma crise econômica, agravada nos Estados Unidos, ano passado mais na Europa, eventualmente até o fim da década na Ásia, e que vai certamente criar uma nova maneira, novas agendas para o atual modelo que a gente tem, que é o capitalismo. E com isso, a gente percebe uma escassez de recursos, e isso tem estrangulado, entre aspas, ONGs como o próprio CDI e outras ONGs. Então, a captação de recurso hoje, se não é o maior, é um dos maiores desafios para ONGs como o CDI. O que tem obrigado essas organizações sociais a se reinventarem, a criarem seus próprios produtos, a mudarem sua operação, terem mais orientação ao resultado, criar uma nova cultura de performance, que sempre foi algo questionável em ONGs. No geral. No geral. Então a gente percebe hoje que existe aí um modelo das ONGs evoluírem para um novo patamar de mais gestão, de mais profissionalização, e isso tem sido ocasionado com essa oportunidade que a crise trouxe. As crises têm esse lado bom. Ô Dani, a gente tem 2 vídeos aí do CDI, a gente podia ver, que o Marcel passou pra gente. Esses vídeos estão no YouTube, você pode procurar lá CDI e você vai encontrar muitos outros vídeos relacionados ao CDI especificamente. Podemos ver, Daniel Choi? Somos uma ONG que usa a tecnologia para transformar vidas. Alunos viram professores, aprendizes viram líderes. São os agentes de transformação do CDI. Todo mundo pode mais. Saiba como em cdi.org.br. Então, esse é um. Ô Dani, vamos ver outro, que são curtos, né? Tem um outro aí que é um institucional um pouquinho mais longo, você pode colocar? Pense em tudo que você já transformou. Uma receita em uma festa em uma lembrança em esperança, uma esperança em um sonho em realidade. Transformar faz parte da gente. CDI, transformação de vidas e comunidades através da inclusão digital. Conheça mais. CDI, somos todos transformadores. Legal. Renato Carneiro, lá de João Pessoa, tá ligado? Mandou um e-mail, mandando um abraço para todo mundo, tá joia? Ô Marcel, o que é empreendedorismo social? Uau. Bom, empreendedorismo social é quando cria-se um empreendimento social que tem como objetivo a solução de um problema que nós identificamos na sociedade. Então, o empreendedorismo social é uma terminologia que foi criada por um empreendedor social, Bill Drayton, fundador da Ashoka, uma ONG americana, que apoia dezenas, centenas milhares de empreendedores sociais em todo o mundo, empreendedores sociais como o Rodrigo, fundador do CDI. Ele tenta estabelecer uma rede de empreendedores ONGs, sociais. de empreendedores. Exatamente. Então, o empreendedor social tem algumas características muito peculiares. Tem uma característica muito importante de um empreendedor social é que num ambiente hostil,
como o mundo que a gente vive hoje, com uma série de desafios de pobreza, injustiça, mudanças climáticas que a gente tem vivido, o empreendedor social, ele vê sempre o lado cheio do copo. Quais são os desafios que nós temos hoje? E hoje temos bastante. Então, é um prato cheio para as oportunidades que esses empreendedores veem. Então, esses são os desafios que nós temos. É aqui que nós vamos atuar e causar um impacto em cima dessas ações que são criadas. Então, isso é um empreendedor social, o cara que vê no desafio uma oportunidade de causar uma mudança na sociedade. E o resultado maior do empreendedor social, aí é uma pergunta que eu estou te fazendo, deixa de ser o lucro, deixa de ser o lucro no sentido estrito da palavra e passa a ser o benefício do bem comum? Exatamente. O fim tipo assim, esse é o valor maior do empreendedor social. Quer dizer, ele não está tão interessado em olhar os índices lá dos balanços e tal, com quanto isso tem uma importância, mas o que mais pesa para ele é o resultado em termos assim de como que essa comunidade ela está prosperando no seu todo, em diversos aspectos dela. Quer dizer, esse índice vale mais. Exatamente. O que não quer dizer que o empreendedor social não tem lucro. Na verdade, para ele crescer, ampliar o impacto, a escala, e para ele até evoluir o modelo, sim, é importante o lucro. Mas fundamentalmente o empreendedor social está preocupado em causar uma mudança em cima dos desafios que ele identificou. No nosso caso, a grande desigualdade social causada pela exclusão digital, ou a exclusão social causada pela exclusão digital. Né? Então, esse foi o desafio que o CDI e o Rodrigo, como fundador, identificou e que a gente atua há 18 anos. Aliás, eu tenho uma pergunta até para complementar, essa que é assim, dentro do panorama que a gente tem hoje, tem muita gente fazendo muita coisa. Você tem muita gente com boa vontade que decide criar desde escolas pequenas de informática em cantos que são totalmente desconhecidos e ninguém sabe da existência. E nessa hora você tem igrejas tentando fazer todo tipo de coisa. Então essas pequenas iniciativas de voluntariado entram nessa definição de empreendedorismo social também ou não? Eu creio que sim. E como é que funciona, no caso, como é que você vê tudo isso, ou qual que é o principal problema que você vê acontecendo? Não, na verdade não vejo problema. Não, na verdade eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Acho que a geração que a gente vive e que os millennials, né, ou geração Y, em breve a geração Z, ou Joy, seja lá como a gente quiser chamar, vão estar chegando no mercado de trabalho, acho que existe uma inquietação muito grande, então vejo vontade de fazer, vontade de mudar, né, a busca pelo propósito é muito forte. Então eu creio que ações como essa que você mencionou com certeza vão ser cada vez mais numerosas e mais comuns, mais populares, porque a gente vive aí um momento importante na nossa história, né? como seres humanos, como brasileiros, né? Então eu creio que a própria geração busca isso, né? Você acha que isso é uma mudança global, então? Eu creio que sim. E geracional? Quer dizer, de uma geração nova que está vindo, que está com um olhar mais atento a isso. Vocês são mais novinhos aqui do que eu. Não, e é bom ouvir isso, viu, cara? Eu tô falando sério, porque assim, tem esperança. Até porque, assim, eu acho que a gente vem de um refúgio, assim, das últimas décadas, né? De conflito, de guerra, de tudo mais. E que eu acho que traçava, de certa forma, um quadro, assim, meio desolador. De que, putz, olha, estamos perdidos, o mundo tá... E eu acho que ouvindo você, Marcel, o Fábio também, assim, de que, cara, tem uma geração, ou pelo menos uma parte considerável dessa geração, tem desenvolvido um olhar diferente, mas que eu acho que precisa de gente, aí talvez a gente vai entrar na questão de uma liderança consciente, que vai catalisar essa geração nova, que tem esse potencial, ou tem esse olhar, mas ainda está meio perdida, e... Tem isso, quer dizer, você desenvolver lideranças que tragam essa geração nova, essa juventude, para desembocarem nessa questão do empreendimento social. Com certeza. Eu tenho essa fé, essa esperança de que é possível, e fundamentalmente com a formação desses jovens. Então, esses jovens vão empreender novos negócios, esses jovens vão
construir suas carreiras. Então, trabalhar a formação desses jovens e a liderança para esses jovens como referência e como fonte de inspiração é importante na formação desses novos modelos mentais. Então, é aí que estarão as novas empresas, é aí que estarão os novos governos, é aí que estarão estará a sociedade civil como cidadãos. Né? Então, trabalhar o jovem é uma coisa que é fundamental. E hoje, não é nem por questão do planeta Terra, mas não há mais espaço para empresas que simplesmente têm um impacto negativo, seja no meio ambiente ou no social. Não tem mais espaço para isso. Mal tem espaço para empresas que já neutralizam, né, seu emissão impacto. de carbono. Né? Já quase não tem espaço. Agora, não só a gente precisa buscar organizações e empresas, e aí vem conceitos como capitalismo consciente, consumo consciente, para que as empresas não só neutralizem, mas causam um impacto ambiental e social positivo. Né? Então, que é o conceito que há mais de 10 anos é chamado de triple bottom line. Né? Então, social, as perspectivas ambientais, sociais e econômicas. Né? Aliás, e comentando disso ainda, né? Você estava falando... tem muita gente que tem feito essas iniciativas e eu tenho a impressão de que as pessoas... Tem muita gente com muita energia e boa vontade que começam as coisas e dá a impressão assim que se tivesse um pouco mais de coordenação ou diálogo entre as diversas iniciativas, você teria mais energia sendo bem canalizada, né? Então, pensando assim dessa multiplicação de gente que tem vontade de começar um trabalho, de contribuir de alguma forma, que conselho você dá para que eles consigam fazer isso de uma forma um pouco mais efetiva? Porque eu percebo assim que o CDI tem uma preocupação especial com método, com accountability no sentido de prestação de contas e tal. Então, pensando que eu sou um empreendedor que quer começar alguma coisa, que conselhos você dá para que comece bem, que dê certo, que tenha uma carreira, talvez um caminho tão bem percorrido quanto o CDI? Ótimo. Eu vou citar um movimento global que iniciou há 7 anos nos Estados Unidos, que se chama B Corporations, ou aqui no Brasil chamado de Empresas B, que o CDI está impulsando no Brasil a partir desse ano. Então, a empresa social CDI foi a primeira empresa B do Brasil. E esse movimento é um movimento global que já conta com mais de 765 empresas em 27 países, em 60 setores distintos, com um goal, que é redefinir o conceito de sucesso em negócios. Então, são empresas comprometidas legalmente e na intencionalidade do empreendedor a utilizar do poder dos seus negócios para causar um impacto social e ambiental positivo. Então, se uma pessoa hoje quiser empreender, a minha sugestão seria buscar esse movimento global de empresas B, que se chama sistemab.org, que vai estar em português e espanhol, ou bcorporations.net, que é esse movimento. Então, trata-se de um primeiro passo que é uma certificação, né? Não importa o tamanho do negócio, o primeiro passo é a certificação do seu negócio como uma empresa B, e aí você passa a fazer parte de uma grande comunidade de empreendedores B, de empresas B, e que estão aí junto nesse movimento global. Em certo sentido, não importa tanto o seu tamanho, importa a sua intenção. Exatamente. E é B por quê? Porque o plano A não funcionou? Que é esse modelo vigente que está, me parece que em declínio de fazer negócios. Não, B de Benefit, né? B de Benefit Corporations, que é a maneira legal como esse tipo de empresa é reconhecido nos Estados Unidos, onde o movimento iniciou. Né? Mas é lá do B de se fazer negócio também. Tem uma coisa que eu achei interessante no caso das empresas B, é que as empresas elas têm que passar por uma certificação. Então vem alguém e vai auditar uma série de coisas sobre a minha empresa, vai dizer onde está bom, onde não está, e a partir de um determinado número de pontos que eu consigo... Onde está bom e não está, conforme os critérios do sistema sistema B. Conforme os critérios do triple bottom line, certo? Exatamente. Então, eu queria que você comentasse um pouco como você vê a perspectiva que a gente tem de uma coisa parecida no Brasil, porque eu cheguei a ler um pouco também que tem estados americanos que estão, inclusive, adotando esses critérios como uma forma de pegar e dar algum tipo de incentivo para essas empresas se estabelecerem com mais facilidade nesses lugares, né?
Você vê isso acontecendo no Brasil também? Uma empresa B ter alguma vantagem dada pelo governo que está reconhecendo que esses são critérios importantes? Eu creio que sim. Não acreditamos em vantagens fiscais ou benefícios fiscais para o Brasil. Aliás, em nenhum lugar do mundo as empresas B se beneficiam fiscalmente, né? No caso dos Estados Unidos, o principal benefício é a proteção à missão da empresa. Porque, legalmente falando, nos Estados Unidos, o diretor executivo, o CEO da organização, ele é obrigado a atender os interesses dos acionistas. E o principal interesse dos acionistas é maximizar o valor da ação, ou seja, o lucro. Então, se ele não fizer isso, ele pode ser legalmente punido, processado, né? Então, os 18 estados americanos que conseguiram aprovar o Benefit Corporation Law, né, a lei de empresas B, permitiu que o CEO da empresa conseguisse aprovar em conselho, em assembleia e reunião de acionistas, uma alteração no Articles of Incorporation, né, o estatuto da empresa, para que ele incluísse um artigo que, ok, eu posso buscar o lucro, mas com equilíbrio social e mental, né? Então, isso influencia na decisão da empresa. No Brasil, isso, por questões legais, é um pouco diferente. Aqui é uma questão mais de mercado do que de lei. O governo é uma questão de governança. O governo não vai interferir se você fizer isso na sua empresa. O CDI, a empresa social CDI, tem isso no estatuto. Então não precisou de lei aqui no Brasil para permitir isso. Depende da própria empresa. Depende da própria empresa. E quando a gente fala que é uma questão de mercado, porque os acionistas vão poder olhar aquela empresa com outro olhar. Ele já sabe no instante zero que se ele está investindo naquela empresa, aquela empresa não vai buscar lucro a qualquer custo. Né? Ele vai buscar o equilíbrio com o meio ambiente e com o impacto social que ele causa. Você acha que isso muda o perfil do acionista também, Marcelo? Com certeza. E é uma mudança gradual, né? Uma mudança de longo prazo, né? Com novos modelos mentais, novas expectativas. Sem dúvida, muda o perfil do acionista. E tem uma pergunta também que, na verdade, resgatando um pouco daquilo que a gente estava falando alguns minutos antes. A gente estava falando da característica dessas pessoas que trabalham com empreendimentos sociais, assim. Você já tem alguma vivência suficiente para poder falar que tipo de característica a pessoa que quer ser empreendedor social tem que ter, ou pelo menos as que conseguem dar certo? Quais são? Você já tem uma noção de que tipo de personalidade ou talvez de valor que essa pessoa tem que ter para poder seguir em frente? Porque tem que ter muito estômago para aguentar tanta mudança, né? Numa perspectiva de muito tempo, né? Como o CDI tem. Acho que algumas características assim são importantes. Uma delas é a fé de que é possível, né? Isso é fundamental, porque os desafios são tantos e tão grandes que basicamente acreditar plenamente de que é possível fazer o que você quer fazer é fundamental. É isso que muitas vezes vai te manter no curso. Né? Perseverança. Identificar o que é inegociável, isso é fundamental. Porque os desafios são tão grandes que constantemente você é seduzido a pegar um atalho. Ter atalhos, né? Acelerar ou não, ou mudar um pouco os seus valores e propósito. Ou abrir mão dos valores, né? Então isso é fundamental, ter identificar quais são os seus inegociáveis. E fundamentalmente a intenção, né? A intenção de causar uma mudança, de identificar um problema e causar uma mudança para aquele problema que você quer resolver. A intenção é fundamental. Legal. Agora, Marcelo, você usou há pouco uma expressão assim, de um mundo que é difícil, né? Quer dizer, como é que fazer essa caminhada, pensando assim, transitar... Tem uma passagem na Bíblia que Jesus usa uma expressão muito interessante. Eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Quer dizer, me parece que Jesus, ao mesmo tempo que ele faz um olhar de que, olha, para onde vocês estão indo, vão com esse coração de cordeiro, não se deixem lobificar, né? Usando um neologismo aqui, não se tornem lobos. A briga é dura, a briga é feia, mas mantenham esse coração de ovelha, de cordeiro. Mas tenham uma atitude de prudência, mas não deixem de ser simples, essa pureza. Quer dizer, pensando nesse contexto corporativo, de negócios, de empreendimento, de vida social, como que você... E você experimenta isso, eu imagino, né? Você hoje é diretor executivo de uma empresa que
tem essa certificação, que tem esse compromisso, tem esses valores, mas vivem, de certa maneira, num mar bravio, aí, numa selva. Como é que é transitar em termos assim, da sua experiência prática? Quais são as lutas, quais são os desafios, quais são as tentações? Assim, de, putz, meu, como é que é isso? Você é como um empreendedor social. É muito difícil. Ele falou uma questão de estômago. Realmente Tem que ter estômago. Né? Realmente precisa ter. Ainda mais quando a gente navega por... eu gosto muito de ir a campo. Né? É ali que nós vemos de fato com os próprios olhos o trabalho do CDI. Né? E a campo é uma coisa que me impacta muito, muitas vezes. Né? Porque as comunidades que a gente atua geralmente são comunidades com toque de recolher ou isoladas, e o empreendedor ali social, que também é um empreendedor social, líder comunitário, nosso parceiro que tem um CDI comunidade ou que tem um CDI LAN, nos relata muitas vezes, esse contato é muito importante, que me traz para o planeta Terra ali, eu diria, né? Mas isso é impactante. Eu tive numa comunidade chamada Xandiaqueira, que é uma comunidade, uma das mais violentas de Maceió, e relativamente distante do centro, e ao pisar no CDI LAN, na house afiliado ao CDI LAN, ele me relatou ali todo o dia a dia dele, das dificuldades, ele passar por aquilo e para manter aquele negócio, mas o quanto a intenção dele de causar um impacto na comunidade era importante, e dos 2 empregos que ele tem para manter. A Lan House era na sala de estar da casa dele, né? E a filha passa e dá o dinheiro para comprar um doce e tudo dentro da Lan House. E quando ele falou isso, ele concluiu dizendo: o fato de você estar aqui é sinal que tudo isso vale a pena. Então, não eu exatamente creio, mas o fato da gente estar lá reconhecendo o trabalho dele, dando uma devida atenção, isso é importante, é quase que um combustível para a gente seguir em frente com tantos desafios. Né? Então, uma sedução também importante, que como ONG também, que faz parte do CDI, a gente passa num cenário de desafios de captação de recursos e que está ligado a perseverar e está ligado a entender quais são os inegociáveis, é porque não ceder também a qualquer iniciativa ou projetos que violem os princípios e valores que nós temos como organização e como empreendedores sociais. Né? Então é muito difícil, por isso que entender aquilo que de fato são os inegociáveis é fundamental num ambiente em que constantemente nós somos seduzidos por empresas, por governos e pela própria sociedade, né? E quando eu falo nós, é nós como nós todo, como um né? todo, e o modus operandi da própria sociedade que está instalado, né? Que aí essa questão da gente reconhecer que a gente como ser humano, às vezes nós somos os causadores tantas vezes das nossas próprias questões e problemas, né? A não ser que haja uma mudança, uma transformação da maneira de pensar e que nos leve para um caminho diferente. E nós somos os causadores do problema, e a solução também está com a gente. Né? Então esse é o trabalho que nós temos como visão do CDI, de formar agentes de transformação usando a tecnologia. Então o trabalho do CDI consiste nisso, de que a solução está com a gente. E podemos usar de um instrumento extremamente poderoso que é a tecnologia para a solução desses problemas. Você falou de alguns casos, Marcel. Você tem algum assim que você lembra que você poderia compartilhar com a gente? Sim, tem. De casos em que com o uso da tecnologia houve uma transformação, houve uma mudança que foi significativa e para melhor no contexto de uma comunidade. Eu vou citar 2 casos rapidamente aqui. Um aqui mais local de São Paulo, em Paraisópolis, segunda maior comunidade aqui de São Paulo, tem mais de 80 mil pessoas que vivem lá, em que no primeiro dia de aula os jovens... Só para quem não entende, é porque quando a gente fala comunidade, é porque ela substituiu uma palavra que por alguma razão ficou feio, mas quando a gente fala a maioria das vezes em comunidade social, a gente está falando de uma favela. De uma favela. Né? Só para ficar claro do que se trata, o contexto do qual você está falando. Parei rápido. No nosso caso, a gente trata de qualquer ambiente em que se tem uma potencial rede assim, de uma comunidade. Por isso que a gente trabalha em escolas, em hospitais, etc. Aqui em Paraisópolis, às vezes quem está vendo, por exemplo, aliás, o Lucas lá de Curitiba mandou um abraço, tá dizendo que o papo tá bom. Legal, Lucas, mas assim,
quando a gente fala em Paraisópolis, aqui em São Paulo, é uma comunidade, a gente fala, favela. mas é no contexto de uma favela. Exatamente. Né? Então, em Paraisópolis, no primeiro dia de aula, 10 jovens se reuniram para fazer o primeiro passo da metodologia CDI, que é o mergulho na comunidade. Né? E no segundo passo, uma vez ampliada a visão de mundo desses jovens, né, de entender o que é essa comunidade, quem é quem está onde, o que temos aqui. E o segundo passo é identificar quais são os desafios. E esse primeiro, me parece assim, é um primeiro passo de desenvolver pelo menos o mínimo de cidadania nesse camarada, né? O que é ser um cidadão? E um agente, ele ser um agente, não só um passivo do que acontece no seu contexto. Exatamente. E saber fazer uma leitura mínima, consciente. De entender quais são as necessidades, o que precisa e como é que ele, como cidadão, ali ele pode montar. A própria palavra agente é de agir, né? De agir, exatamente. Então, no segundo passo, os jovens identificaram que o problema da comunidade era excesso de lixo, de ratos, de doenças, de falta de saneamento básico. Né? Então, partiram para a ação. Né? Fizeram uma série de fotografias, de filmagem, fizeram um documentário, criaram através das ferramentas materiais para fazer uma grande mobilização, foram para a ação, né? Mobilizaram a comunidade, buscaram na internet um meio de organizar uma informação que é simplesmente organizar o lixo de sua casa. Né? E a partir desse documentário pequeno que foi feito o saneamento básico da comunidade. Os moradores conseguiram fazer a organização do lixo e isso reduziu o índice de doenças e até de ratos ali. Um outro caso bem rápido, caso que eu acho que é bem legal, de uma tribo indígena dos Axaninkas, que fica na fronteira do Peru com o Brasil, que sofreu muito com a invasão quase que diária das madeireiras clandestinas, né, que invadiam o Brasil, faziam desmatamento, estupravam, roubavam a tribo. E a partir do uso da tecnologia em um dos CDIs comunidades na tribo, eles acharam que o presidente Lula, na época o presidente Lula, fosse ler o e-mail que eles enviaram. Então eles enviaram uma mensagem para o governo federal dizendo: nós vamos defender a soberania do Brasil, vamos defender o território, vamos para a guerra contra as madeireiras e usavam armas de fogo, inclusive. Então o presidente Lula nunca viu o e-mail, mas quem viu o e-mail encaminhou o e-mail para o Ministério da Defesa, que encaminhou um policiamento e reforço de fronteira, né? E isso acabou com esse problema identificado pela tribo. Então, mais um caso de como é possível usar a tecnologia e como é que isso empoderou. Né? Enquanto as madeireiras tinham armas de fogo, eles tinham a internet. Uma poderosa ferramenta tecnológica. A pena é mais poderosa que a espada. Naquele sentido antigo, né? Agora o teclado e uma conexão ajuda bastante. E é interessante que é o seguinte, porque quando o CDI começou, isso já são quase 20 anos, né? Quase 20 anos, numa época em que havia muito pouco acesso à internet. Então a sigla CDI é Comitê de Democratização da Informática. A gente estava falando agora há pouco, Marcelo, assim, que essa democratização, no início, ela tinha um olhar e uma ação que era de fato de dar o acesso. Hoje você acha que essa democratização tem mais, quer dizer, o acesso grande parte da população está tendo, me parece que isso é crescente. Essa democratização agora, talvez, ela tem mais a função de conscientização e de saber usar os recursos que são cada vez maiores em termos de cidadania, daquilo que a tecnologia digital possibilita. Qual que é o próximo desafio? Quando a gente fala da democratização da informática, até então, agora democratização do acesso à informação ou da informação, a gente acredita que isso não está ligado à classe social. É claro que a classe social mais desfavorecida no país, a base da pirâmide, a classe C-, D e E, sofre mais com esse acesso. Mas como você falou, o acesso à tecnologia está cada vez mais popular. Né? Quando a gente fala da democratização, a gente acredita no uso da tecnologia, como é que ela usa com qualidade, com cidadania, como é que ela se empodera, como é que ela se apropria dessa tecnologia para a solução de algum problema que ela identificou. Né? Então a gente acredita que existe hoje, a internet é uma grande infovia, com 2 bilhões de pessoas têm computador pessoal
e 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas com acesso à internet no mundo, né? Como é que essas pessoas estão usando isso? São pessoas que estão navegando por essa infovia, não necessariamente habilitadas para isso, né? Então, como é que elas podem usar mais e melhor essa tecnologia? Então, esse é o trabalho do CDI. Há muitas décadas, o Karl Marx, a gente estava falando dele no almoço, né, Fábio? Ele disse uma frase famosa, que foi ele ou o Lenin, você me ajuda aí, o Engels, não sei, que a religião... O Engels, a religião... Foi o Marx. Do povo, Marx. Ópio do povo. Alguém hoje poderia dizer assim, a internet é o ópio do povo. Porque, de certa forma, me parece que ela tem em si... aliás, a internet tem tanta coisa, mas ela uma das coisas... Mas ela pode ser um aspecto de alienação, que é essa questão pura e simplesmente o entretenimento alienante. E nesse sentido que você está falando, o CDI ele tem uma proposta de que a internet, ela, ao contrário de ser um instrumento de alienação, ela seja um instrumento de conscientização, de participação do cidadão, da comunidade nos processos que acontecem de desenvolvimento, nos processos sociais. Quer dizer, mais a conscientização do que a alienação. Né? Exatamente, porque como você falou, a internet é um instrumento, ou seja, é um meio. Né? Então, tem alguns passos antes disso que é promover a cidadania dessas pessoas que utilizam desse instrumento, né? Ampliar a visão de mundo. Então, por isso que é importante esses passos para que a gente consiga usar mais e melhor esses meios, esses instrumentos. Interessante. Sobre empreendimento social ou empreendedorismo social, eu estava pensando uma coisa, Marcel, que até falei com o Fábio um pouco antes. Tem uma fala do profeta Jeremias, que está no Antigo Testamento, na Bíblia, que é uma situação muito peculiar, que é o seguinte, que o povo de Israel estava naqueles processos de guerra, de conflitos da história antiga. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. E aí eles eram prisioneiros na Babilônia. E aí o profeta Jeremias diz uma coisa muito interessante para eles. Ele diz assim, orem e trabalhem pela paz da cidade. Só que essa cidade não é Jerusalém, que é a cidade que simboliza terra natal deles, né? a terra natal e todo o contexto cultural e religioso. É a Babilônia, que significava dizer assim, aquela terra que era hostil. Mas Jeremias está dizendo assim, orem e trabalhem pela paz da cidade, que é a cidade onde vocês são cativos. Que representa, eu acho, esse sentido assim, desse lugar hostil, onde você vai ter que lidar com situações muito difíceis. Não é a sua área de conforto, que é Jerusalém. É esse mar bravio. E aí ele termina dizendo, então, assim, orem e trabalhem pela paz da cidade. Porque se ela tiver paz, vocês terão paz. Eu acho que isso é uma expressão, numa linguagem profética lá dos profetas do Antigo Testamento, se referindo a empreendimento social, empreendedorismo social. Porque ele fala assim, orem, aí eu acho que entra um elemento da transcendência que diz respeito à espiritualidade judaico-cristã, da oração, mas ele também fala, trabalhem pela paz da cidade. Ele não fala assim, trabalhe pela sua paz. Tenha a sua casa bonitinha, cerque ela de grades, muros, cerca elétrica e monitoramento eletrônico e vive em paz. Não, trabalhe pela paz da sua comunidade. Porque se a sua comunidade tiver paz, você vai ter paz. E eu acho que é um chamado, de certa maneira, a essa consciência de empreendimento social. Né? De que cada pessoa compreenda que ele vive num modelo sistêmico de vida. Quer dizer, aquilo que acontece do outro lado da cidade, de alguma forma vai me pegar. E que eu posso... E tem uma coisa num filme que eu assisti ontem, que você já assistiu, aliás, tem a participação do CDI, que é esse Quem Se Importa, que é muito interessante, que a ideia é assim, comece com 2, com 4 pessoas, faça algo, não importa o tamanho, mas faça algo para além de você, em termos de beneficiar alguém, né? Seja uma comunidade, como um bairro, como um todo, uma família, enfim. Mas eu acho muito interessante essa ideia do ore e trabalhe pela paz do lugar onde você está. Porque se lá tiver paz, você vai ter paz. E paz, aí é aquela palavra, a riqueza da palavra shalom do hebraico,
que é mais do que simplesmente assim, nossa, tá tudo um mar de rosa, tudo tranquilo. Não, a paz significava o bem, a prosperidade em comum. É uma palavra muito rica em termos de que assim, a vida, ela expressa a riqueza da vida, mais do que recursos materiais, mais de fraternidade, de solidariedade, de vida em comum. Então acho interessante isso. Para a gente terminar, queria agradecer mais uma vez, viu, Marcel, por você ter vindo aqui. Eu sei que você tem um tempo corrido, foi muito legal conversar com você. Muito bom a gente aprender com gente mais nova que a gente. Não, eu que estou aprendendo, eu estou aprendendo sempre, todos os dias. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Fernando, obrigado pela audiência. E eu vou fazer só um convite, propaganda. Nós estamos... Sigam você no Twitter também. Sigam no Twitter, @mfukayama, e LinkedIn, Facebook também. Mas o convite que eu queria fazer é que todos pudessem conhecer um programa que nós temos na Inglaterra, que se chama CDI Apps for Good, ou CDI Apps for Good, Aplicativos para o Bem, que é a adaptação da metodologia CDI de inclusão digital para smartphones e tablets em 97 escolas públicas da Inglaterra. Já impactou mais de 5 mil jovens, tem mais de 230 professores que trabalham com a gente lá. E o CDI Apps for Good foi selecionado pelo Google no prêmio Global Impact de 2013. E a gente está nesse processo de mobilização para que votem no CDI Apps for Good como um caso para que a gente consiga subir de 6 mil jovens já impactados para mais de 170 mil em 3 anos. Então vai ser um grande caso se tudo der certo. Tomara e a gente conta com o voto de todo mundo. Onde a gente acha para votar? Olha, pode dar um Google, google.com e Global Impact, vai ser um dos primeiros links. Ou pode entrar em www.appsforgood.org. Basicamente, são os principais. Ou CDI.org.br também. Legal. Fábio, obrigado também por você ter vindo, viu, essa tarde. E foi muito legal ter vocês aqui. Só uma coisa interessante, esse CDI Apps for Good é escrito com tintas verde e amarelo, né? Tem tintas verde e amarelo. Eu tô brincando de novo porque essa questão que eu acho que é legal, assim, porque é um sonho que se concretizou a partir daqui. Do Brasil e está se espalhando. Eu acho que isso é muito, muito interessante. Dá pra sonhar. Vale a pena. E com a internet, o mundo é plano. O mundo é plano. É flat. É isso aí. É isso daí. Tá joia. Pessoal, até a próxima quinta. A gente se fala, tá bom? Marcel, obrigado mais uma vez. Fábio. Tchau. Bom ter vocês.